Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O que é um furo no jargão jornalístico? Um furo é uma informação exclusiva, em primeira mão. Barriga é o contrário, quando um jornal ou jornalista deixa de dar ou deturpa uma notícia. Não existe um termo específico para uma situação insólita, a barriga coletiva, quando o conjunto de veículos esconde uma informação. Esse embargo noticioso ou autocensura aconteceu há poucos dias, em 12 e 13 de novembro, quando o presidente Lula foi a Roma assinar um acordo com o Vaticano. Como esta concordata infringe o espírito e a letra da Carta Magna, governo e mídia acharam perfeitamente natural manter este acordo sob sigilo. E como se explica a ausência de protestos da mídia eletrônica evangélica? Simplesmente porque a mídia eletrônica evangélica tem sido privilegiada pelo governo de outras formas. Significa que, no lugar de seguir a Constituição e estabelecer completa separação entre Estado e religião, o Brasil inventou uma forma original de administrar o conflito religioso, oferecendo vantagens às confissões religiosas mais poderosas. E como ficam os secularistas e agnósticos que acreditam que um Estado democrático deve ser obrigatoriamente laico? E as outras confissões religiosas afro-brasileiras, como o candomblé, não deveriam entrar no bolo de privilégio? Estamos na contramão do mundo desenvolvido e nossa imprensa, esquecida dos 3 séculos de censura absoluta antes de ser autorizada a funcionar, teve um surto de saudosismo e voltou a experimentar as delícias da autocensura. Participam desta edição do Observatório da Imprensa, aqui no Rio de Janeiro, a cientista política Roseli Fishman e o reverendo Guilhermino Cunha, pastor presidente da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E em Brasília, o advogado Hugo Sarubi Cisneiros, representante da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você que está em casa também pode participar do nosso debate. É só ligar para 0800 021 6688 e fazer a sua pergunta. Confira o resultado final da votação em nossa urna eletrônica da semana passada, num total de 587 votos. A pergunta foi: na sua opinião, a imprensa escondeu o acordo assinado entre o governo brasileiro e o Vaticano? 88% das pessoas responderam que sim e 12% responderam que não. E a pergunta de hoje em nossa urna eletrônica é: a mídia brasileira contribui para a diminuição do preconceito racial no país? Sim ou não? Lembramos que não adianta votar por telefone ou por e-mail, só através da internet em nosso site. O Observatório da Imprensa também pode ser acompanhado ao vivo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Basta acessar o site da TV Brasil. O endereço é www.tvbrasil.org.br. A mídia passou ao largo do acordo entre o governo e o Vaticano, firmado há 2 semanas em Roma. A provável candidatura de Dilma Rousseff à presidência recebeu muito mais destaque na cobertura. O acordo que dá formato jurídico às relações entre Brasil e Vaticano foi ignorado pela grande mídia. Os jornais citaram o documento, mas nenhum deles disse sobre o que se tratava. O site do Observatório da Imprensa teve que buscar os detalhes junto ao Ministério das Relações Exteriores. No texto, que pode ser lido na íntegra em nosso site, 2 artigos polêmicos sobre o ensino religioso nas escolas públicas e o casamento. Pelo tratado assinado no Vaticano, se a igreja anular um casamento religioso, este documento poderá ser usado para desfazer também o matrimônio no civil. O ensino religioso deve fazer parte do currículo escolar, contudo com presença facultativa. Diante de críticas, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
declarou que o tratado não representa privilégio para a igreja. No início deste mês, o prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, em encontro com o arcebispo Dom Eusébio Scheid, ratificou o acordo para introduzir o ensino religioso nas escolas municipais. O currículo já é realidade nas escolas públicas do estado. Em 2003, a então governadora Rosinha Garotinho adotou a obrigatoriedade do ensino religioso nas instituições estaduais e foi criticada por educadores. Já que no Brasil, desde os anos 20, sempre se buscou um ensino gratuito, universal e laico. Outra questão controversa envolvendo religião e governo é a concessão de emissoras de rádio e TVs no Brasil. O Código Brasileiro de Telecomunicações, que ele vem dos anos 60, ele já não permite que denominações religiosas tenham concessões de rádio e TV. E a verdade é que todas as igrejas, ou grande parte das igrejas, têm. Algumas não são concessionárias, mas arrendam espaço em emissoras de televisão, o que para efeito, vamos botar assim, de mercado, está no mesmo, já que eles levam a mensagem deles ao fiel. O altar eletrônico, ele é um fenômeno que vem crescendo surpreendentemente. Não só com aquelas concessões que as emissoras de televisão controlam, detêm, possuem, direta ou indiretamente, como também pelos espaços que elas alugam. E que vai sendo até se transformando num meio de sobrevivência, meio financeiro de sobrevivência de emissoras privadas. Na Europa, o avanço contra os estados laicos já é discutido abertamente. O jornal É o País publicou matéria de capa que mostra a decisão inédita de retirar símbolos religiosos de uma escola na Espanha. Para o juiz, os elementos religiosos colocam em risco o Estado laico. O direito dos ateus também é tema de um movimento que se espalha pela Europa e Estados Unidos. A campanha, que tem o apoio da elite intelectual e dos jovens, critica a influência das igrejas nos mais diversos setores e usa todos os meios para divulgar estas ideias. Neste ônibus, em Londres, um slogan questiona a existência de Deus. Roseli Fishman é cientista política, coordena a área de filosofia e educação, de pós-graduação e educação da USP, e também o grupo de pesquisa Discriminação, Preconceito e Estigma da mesma universidade. Integrou a Comissão Especial sobre Ensino Religioso do Estado de São Paulo. Roseli, nós convidamos vários jornalistas para participarem dessa discussão, porque ela começa com uma atitude insólita dos principais jornais e veículos brasileiros de não divulgar uma coisa que eles próprios estavam divulgando com as fotografias do presidente da República com o Papa. Mas já que eles não nos deram a honra de participar dessa discussão, eu tenho aqui um dado que talvez você pudesse ajudar a esclarecer. É que um grande jornal brasileiro, em 10 de maio de 2007, praticamente junto com a visita do Papa ao Brasil, foi a Folha de São Paulo, publicou um editorial estranhando que esteja sendo preparado um acordo sigiloso entre o Vaticano e o Brasil. E aí diz, entre aspas, o jornal Folha de São Paulo, e justamente aí que reside o problema. Se envolve governos e é secreto, deve ser ruim. Como é que você hoje, em que praticamente um ano e meio depois, os jornais todos, e não apenas a Folha de São Paulo, concordam em manter sob sigilo alguma coisa que é teoricamente ruim? Bem, eu acho que existe aí um ponto a ser considerado, que é a dificuldade da imprensa como um todo tratar esse tema. Na verdade, a Folha, na vinda do Papa, foi praticamente o único jornal que teve esse posicionamento mais crítico, deu espaço ao debate, que é bom dizer, não foi uma visão unilateral, sempre abriu espaço para um debate mesmo entre aqueles que estavam se colocando contrários. É bom dizer, não a Igreja Católica, mas a assinatura de um acordo que privilegiasse os católicos, né? E então, dentro disso, a Folha teve uma posição realmente bastante forte, né? E com diversas vitórias para a cidadania,
pela informação, como foi o caso de não estabelecer um feriado nacional por conta da canonização do Frei Galvão, como depois conseguir que o governador José Serra também vetasse um projeto de lei que por sinal, já estava aprovado na Assembleia Legislativa e era de sua líder de governo, mais ligado ao ensino religioso lá em São Paulo, chamado Deus na Escola. Então, todas essas polêmicas, né, acabaram mobilizando demais a opinião pública com bons resultados para a cidadania e talvez eles tenham recebido uma pressão excepcional também, o que é complicado, né, porque sigilo fala de segredo. Então, se é segredo, não pode ser transparente na democracia. Então, eu não sei, realmente eu não sei explicar. Mas faz falta informação de toda forma, isso que é importante. Pois é.